sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhã, branho, leré e buiú. Nhanhã, branho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando neste momento na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, é mais alegria e música no seu rádio. Em nosso YouTube oficial e no Facebook do Jânio Araújo, o Pesqueira Esportes desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ontem eu tive um compromisso, por isso que nós não fizemos o programa Pesqueira Esportes. Mas hoje a gente vai trazer tudo que aconteceu no fim de semana esportivo em Pesqueira, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Por exemplo, já tem equipe confirmada no lugar do Quarentão de Alagoinha no Campeonato do Seminário. Teve pouco futebol na região devido às chuvas, principalmente no domingo à tarde. Rodada em Poção foi cancelada e também a rodada em Arco Verde. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Comercial campeão pesqueirense em 1970, o União campeão pesqueirense em 1971, o Pesqueira Futebol Clube campeão pernambucano da Série A2 em 2017, no jogo treino que abriu a temporada, e os Sessentões lá da Associação Cristo Rei em 2022. No Campeonato Pernambucano, Santa Cruz goleou o Afogados e está certo nas quartas de final e vai ter a vantagem de jogar a partida única em casa. Tem também os outros resultados do Pernambucano do fim de semana. Assim como tem do Campeonato Paulista, tem do Carioca, do Mineiro, do Gaúcho. Hoje começa a Copa do Brasil, tem também os brasileiros na pré-Libertadores, tem também Giro Nacional e Internacional e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que está me vendo com imagens e ainda não é inscrito nesse canal aqui no YouTube, se inscreva, basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Se você estiver no Facebook, basta me seguir. Nas duas plataformas, deixa o seu like. Se você estiver escutando em áudio na Rádio Pesqueira FM, na Rádio Mutuca FM, nós se encontramos aqui de segunda a sexta, sempre ao 12h30. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Chegou em Pesqueira o local certo para pedir a sua comida japonesa, a Samurai Sushi Delivery. Temos o famoso sushi e outros pratos especiais da tradicional comida do país asiático. Para pedir no conforto da sua casa, chama no zap 87991828185. Visite também a nossa página no Instagram. Funcionamos das 18 às 22h30. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar. Desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano.
Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Som e Eventos, contato pelo fone 87999380801. Estamos de volta aqui na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, Rádio Mutuca FM, no nosso querido distrito de Mutuca, também em nosso YouTube oficial e no Facebook do Gênio Araújo com Pesqueira Esportes, desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, Som e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, vamos começar o programa de hoje falando do que não aconteceu, né, no final de semana. A rodada lá do campeonato da Renda e Renascença, lá em Poção, só teve um tempo do primeiro jogo entre o Juventude de Baixa Grande e o Cruzeiro de Poção. Terminou 0-0, aí as fortes chuvas chegaram e não deixaram ter nem o segundo tempo desse jogo e nem a segunda partida, que seria entre os Cangaceiros de Baixa Grande e o Ipiranga, aliás, o Bom Sucesso de Mutuca. Então, realmente, a rodada vai ser definida, vai ser marcada uma nova data para acontecer essa rodada que aconteceria neste último domingo. E lá em Arco Verde também, o São Paulo do Prado jogaria o amistoso, aliás, o campeonato lá de Master, né? Acabou não tendo também. Eu tenho até uma foto aqui de como era que estava o estádio Auro Bradley no sábado. Veja aí, a foto saiu no site lá do Dácio Rabelo. Veja aí que estava aparecendo realmente uma piscina. E essa foto era do sábado, viu? Não era nem do domingo, que foi o dia do jogo. Veja aí que tinha até uma barraquinha, estava só se esperando lá para ter algum evento, mas não aconteceu. Isso para quem estiver nos vendo de imagem, estamos vendo como é que ficou o estádio lá, o Auro Bradley em Arco Verde. Então uma nova data também será marcada para esse jogo da equipe do São Paulo do Prado, lá do meu amigo Gerard. Bom, vamos começar aqui o nosso giro regional, falar do campeonato do Seminário, que já tem equipe nova na competição para substituir o quarentão de Alagoinha, que desistiu de última hora. O Leon Master de Poção vai ser o time que vai entrar nesta vaga. Só que ele não vai estrear no dia 3, porque ele tem apenas menos de 15 dias para se preparar para a competição. Ele só confirmou no domingo, ou seja, dia 3 já é no outro domingo. Então, Portuguesa é que deve jogar com o Ibis essa partida. O outro jogo está garantido, né? Barcelona de Pé de Serra e Barcelona de Senharó. E esse jogo entre Portuguesa e Ibis deve ter ainda uma confirmação, mas está bem próximo de ser confirmada lá na primeira rodada dupla do campeonato do Seminário, 32º campeonato de Master lá do Seminário. Falar agora da Copa da Amizade Feminina de Futsal, lá de Senharó. Pesqueira na semifinal, venceu as Amigas da Bola, time da casa, por 5-3 no último sábado. No outro jogo da noite, a equipe do Pimenta Futebol Clube, lá de São Bento do Una, venceu o Senharótimo por 3-0. Ficaram assim as semifinais. No sábado, às 19 horas, tem o Santa Cruz de Belo Jardim contra o Pimenta de São Bento do Una. E logo após, às 20 horas, é a vez do Independente de Buíque contra o Pesqueira Futebol Clube. Os dois jogos lá no ginásio Irauzão. Ingresso ao preço de R$3 é o ingresso para curtir as duas partidas da semifinal. Um abraço para meu amigo Davidson, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. Falar agora do campeonato de minicampo lá do Madureira. Não teve jogo, viu? Foram todos WO os jogos que aconteceram nesse fim de semana. Mas aí ficou a classificação geral. O Espartanos lá de Laje Grande foi o primeiro colocado geral. O Flamengo de Carrapicho o segundo. Corinthians o terceiro. Los Hermanos o quarto. O São Paulo o quinto colocado geral.
A Barriguda foi o 6º colocado, o Bom Sucesso de Laje Grande foi o 7º colocado e o Madureira ficou em 8º lugar no geral. As quartas finais ficaram assim: no sábado às 14h45 tem Espartanos e Madureira e às 15h45 tem o Flamengo de Carrapicho contra o Bom Sucesso de Laje Grande. Já no domingo, às 8 horas da manhã, tem Corinthians e Barriguda. E às 9 horas tem Los Hermanos e São Paulo. São os jogos das quartas de final do Campeonato de Minicampo do Madureira. Na próxima semana começa a Copa Municipal de Futsal. 47 equipes, mais de 500 atletas. Jogos às segundas e terça-feiras à noite. Na segunda, dia 26, às 19 horas, tem o Projeto João Vitor contra o Colorado. E às 20 horas tem o Raja contra o Boca Juniors Time B. Jogos pela Série A2. E às 21 horas tem o Base de Mimoso contra o RN Esportes, aí pela Série A1. Já na terça-feira, dia 27 de fevereiro, às 19 horas tem Atlético contra Chapecoense. Às 20 horas tem Imperadores contra União Salobro, 2 jogos pela Série A2. E às 21 horas tem Escola Indígena e Os Esquerdinhas, aí pela Série A1. Falar agora de amistosos que aconteceram nesse fim de semana. Lá no Residencial Baixa Grande, o Barra Nova fez outra vítima. O Corinthians de Serra da Cruz foi 4-2 para a equipe lá do meu amigo Jailson, lá do Barra Nova. E o Mônaco também se deu bem, foi até Poção e venceu a equipe do Leon Master por 2-1. Robenilson e Uriel marcaram os gols da equipe do Mônaco. Que já tem um amistoso marcado para o próximo domingo, lá no campo do Seminário, a partir das 9h30 da manhã, contra a Chapecoense do Santo Antônio. Chapecoense do bairro Santo Antônio é o próximo amistoso do Mônaco. Esse time, para você que está com a imagem que você está vendo, é o Colorado da Pitanga, que jogou nesse fim de semana lá no campo em sua arena e venceu a equipe do Internacional de Santa Rosa por 1-0. O único gol da partida, para variar, foi do Henrique Boca. Neste domingo tem amistoso lá em Mutuca, na Rua Poção, lá em Mutuca, tem o Cruzeiro contra o Juventude de Campo Alegre. Mais um amistoso a partir das 8h30 da manhã. E agora um momento de solidariedade. O nosso amigo Dudu Eduardo Silva, lateral esquerdo campeão da Copa do Interior pela seleção de Pesqueira em 1999, está precisando de sangue. Então doe no Hemop mais perto de você, no caso aqui em Arco Verde, para quem mora em Pesqueira. Doar em nome de Eduardo Silva. Ele está na UTI TX no IMIP. Deus abençoe a cada um que puder ajudar. Uma campanha, ele que foi fazendo cirurgia, houve algumas complicações e acabou perdendo muito sangue. Então o nosso amigo lateral esquerdo Dudu está precisando dessa ajuda. Vá lá no Hemop e doe em nome de Eduardo Silva, que está na UTI TX no IMIP, na capital pernambucana. Vamos nesse momento de solidariedade também. Você viu aí que tem os amistosos, né? E se você quiser, você pode divulgar também o seu amistoso aqui em nosso programa. Basta clicar no zap, digitar lá no zap 87991031946. Repetindo para quem está vindo com imagem, está aqui na tela. 87991031946. É de graça, divulgue seu amistoso, divulgue seu campeonato, divulgue seu torneio. Ajude o programa Pesqueira Esportes a ficar bem mais conhecido ainda, ok? Bom, vamos chegar com a série agora dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos um bocado de campeão, viu? O Comercial em 1970, campeão pesqueirense. União em 1971, também campeão pesqueirense. O Pesqueira Futebol Clube, campeão pernambucano da Série A2 em 2017. E a turma dos Sessentões lá da Associação Cristo Rei em 2022. E daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Começando com o Comercial, campeão pesqueirense em 1970. Em pé, Zé Pretinho, Zé Ulisses, Quino, Lucas, Alberto, Adelmo Bidu e Assi. Agachados, Geraldo Lem, Marcos Careca, Paulo Rosca, Abel e Arlindo. Agora vamos com União, campeão pesqueirense em 1971. Em pé, Alberto, Joel, Celso, Mirobaldo, Libra, Adalto, Nadinho e aí uma pessoa, uma mulher não identificada.
Agachados, Livinha, o Biratã, Galego Azul, o Wellington e Bosco. Agora vamos com o Pesqueira Futebol Clube, jogo treino antes da arrancada do título em 2017. Em pé, Severino, Evandrísio, Darinha, Cadi, Betão, Júnior e Fabinho. Agachados, Thiago Bagagem, Madison, Daniel, Rogério e Bander. Para finalizar, vamos com o time dos 60 lá da Associação Cristo Rei em 2022. Em pé, Val, Aloísio, Geraldinho, Edmar, Genildo, Jânio, Carlos, Heleno Barros, Pé de Galo, Libra, Maurício Pontes, Quino, Gilmar Veloso, Washington, Vira, Daniel, Zezinho, Mirão, Baiuca e Zé Conserva. Agachados, Reidor, Zé Maria Campos, Baiaca, Arthurzinho, Pagão, Arlindo, o Biratã, Milton, Zé Alves, Fábio e Coringa. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta aqui na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, Rádio Mutuca FM. É mais alegria e música no seu rádio, nosso YouTube oficial e no Facebook do Jânio Araújo com Pesqueira Esportes desta terça-feira. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, vamos chegar agora com o futebol pernambucano. Vamos trazer aqui a nossa arte para quem está vendo com imagens. Ontem o Santa Cruz goleou a equipe do Afogados por 5-1. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse jogo. Mas antes, no sábado, o Sport venceu o Porto por 1-0. O Maguari goleou e rebaixou o Flamengo de Arco Verde por 6-2. O Retrô venceu o Náutico por 1-0. E o Petrolina ficou no empate com o Central em 1-1. Resultado ruim para as duas equipes. O Sport já classificado para a semifinal, já fez a melhor campanha na primeira fase, de quebra está classificado até para a Copa do Brasil de 2025, já que ele ficaria no mínimo em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano. O Retrô agora assumiu a segunda posição, tem 17 pontos e 9 gols de saldo. O Náutico também tem 17 pontos, mas tem 7 gols de saldo, eles vão decidir, assim como o Santa Cruz também está na briga aí. É o quarto colocado com 16 pontos, ele já se garantindo no mínimo nas quartas de final e com o mando de jogo, né? No jogo único. Central também já está classificado com 12 pontos, mas aí vai ter que mandar o jogo como visitante, aliás, vai ser visitante no jogo. Ele não vai mandar como mandante, não vai ser em Caruaru esse jogo das quartas de final. E o Maguari, por enquanto, está com 10 pontos, inclusive ele ganhou ontem, viu? Foi absolvido no TJD. Está com 10 pontos, está praticamente classificado o Maguari, porque tem 10 pontos e 3 gols de saldo. O Afogados tem 7 pontos, mas tem menos 9 de saldo. Petrolina, que ainda tem chances, tem 7 pontos, mas tem uma vitória a menos. Então, dificilmente chegaria. O Afogados ganhando vai para 3 vitórias, então poderia passar o Maguari no número de vitórias. Então, o Afogados, para classificar, ele precisa vencer esse jogo do Maguari, ele já passa. E torcer para o Petrolina não vencer o jogo contra o Porto. Mas aí o Petrolina dificilmente vai, porque o Petrolina só tem uma vitória. Então realmente a briga vai ficar num confronto direto entre Afogados e Maguari. Esse jogo que vai acontecer no Vianão. Uma vitória simples garante o Afogados na próxima rodada, já que o Afogados tem 2 vitórias e aí passaria a 3 vitórias. Aí o saldo de gols é até desconsiderável, já que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E o Petrolina realmente está fora, está eliminado o Petrolina. E o Porto com 3 pontos e o Flamengo de Arco Verde com 1 ponto estão rebaixados à segunda divisão do futebol pernambucano, a Série A2 de 2025. Bom, vamos chegar agora nos gols desse jogo do Santa Cruz contra o Afogados. As imagens e a transmissão, a narração é da TV FPF. Daqui a pouco eu volto falando da ficha técnica desse jogo. Expectativa no Arruda. Ele faz o levantamento, desvio pro gol! Gol do Santa! Paulo César! Gol! Esse é Fernandinho.
Ele tentou o lançamento, esticou pro Rodrigo, passou pelo goleiro Rodrigo! É gol da Coruja! Gol do Afogado! João Pedro, na perna canhota, faz o levantamento, a cabeçada pro gol! Lucas Siqueira! Gol do Santa! Ele é veloz, o camisa 17 colocou na frente, na ponta, faz o levantamento, toque pro gol! Tricolor do Arruda! João Diogo! Gol do Santa! Ao jogo e vou mandar um abraço especial para Heitor Vasconcelos também, criança assistindo o jogo. E aqui o cruzamento para a área, vai pintar mais um! Gol do Santa! João Pedro! Gol! Minutos. Nessa segunda etapa, João Pedro, um bolão. Juan Tavares faz o levantamento, desvio pro gol! Gol do Santa! Gol! E dos 5 gols que o Santa Cruz fez, 4 foram de cabeça, viu? Tava com a cabeça boa ontem a equipe tricolor. Chegando agora com a ficha aqui do jogo. O primeiro gol foi de Paulo César para o Santa Cruz aos 20 do primeiro tempo. Aí Rodrigo aos 25 empatou para o Afogados. No segundo tempo, Pedro Bortoluz aos 8, João Diogo aos 10, João Pedro aos 36 e Gilvan aos 45 fizeram os gols da equipe tricolor. Não teve ninguém que fez 2 gols. Santa Cruz formou de William, Totti, Paulo César, Rafael Pereira, depois Ítalo Melo e Juan Tavares, Lucas Siqueira, Caio Melo, depois Henrique Lordeno, e João Pedro, Tiaguinho, depois João Vitor Santos, João Diogo, depois Dudu Ferraz e Pedro Bortoluzzi, depois Gilvão, técnico Itamar Schuller. Já o Afogados formou de Jefferson Danilo, Arthur, Everton Luiz, depois Ítalo, Danilo Bala, depois Jardel, e Wesley, Jordan, depois James Dean, Alemão e Fernandinho, depois Robinho, Palominha, Pacajus e Rodrigo, técnico Pedro Manta. O árbitro foi Anderson Luiz Marques, auxiliado por Clóvis Amaral e Fernando Antônio Júnior. Público excelente para uma segunda-feira à noite, viu? 14.275 espectadores para uma renda de R$ 223.040. Falar agora do Náutico. O Náutico voltou a pedir a perda dos pontos do Retrô, mas o recurso foi novamente arquivado pelo TJD. O Timbu recorreu da primeira decisão do tribunal, que não chegou nem a julgar o que alegava suporte à escalação irregular dos atletas da Fênix, mas o procurador-geral, no entanto, manteve a decisão. Após o Náutico cair para terceiro lugar, a AL ainda sonha com a SEMI. Podemos ir. Para terminar a primeira fase, ele precisa ganhar o clássico contra o Sport e a equipe do Retrô não vencer o Flamengo de Arco Verde. Então, se vencer, o Náutico tem que tirar 2 gols de diferença de saldo. É muito difícil, realmente, até porque o Flamengo de Arco Verde já está rebaixado e não venceu nenhum jogo na competição. O Náutico joga amanhã contra o Vitória pela Copa do Nordeste e defende uma invencibilidade de 11 anos contra a equipe baiana. A última derrota alvirrubra para o rival foi pelo Brasileiro de 2013. Desde então são 4 vitórias do Timbu lá contra a equipe do Vitória. Falar agora do Sport. Zé Roberto passará por cirurgia na mão e desfalca o time rubro-negro por um mês. O atacante será operado hoje após ter sofrido trauma na mão direita no jogo contra o Porto no último sábado. Remanescentes do ano passado, o zagueiro Sabino e o goleiro Denis estão atualmente em tratamento da fisioterapia. Mais uma etapa de recuperação após passarem cirurgias no fim do ano passado. O zagueiro sofreu um procedimento no pé esquerdo e o goleiro no joelho. E amanhã pode ter lei do ex, do jogo entre Sport e Fortaleza. 4 jogadores que estão no Sport já defenderam a equipe cearense. O Gustavo Coutinho, o Romarinho, o Lucas Lima e o Felipe. No caso do Fortaleza, um jogador já defendeu o rubro-negro, que é o Zé Wellison.
E o Maguari, como a gente falou, foi absolvido por unanimidade em julgamento de possível escalação irregular. Sem perder os 3 pontos, o Azulão continua na 6ª posição com 10 pontos. A defesa do Azulão afirmou que Vandrel já tinha contrato vigente no dia da partida e retornava por empréstimo da Coreia do Sul, como o nome sendo integrado automaticamente ao boletim informativo diário. Vamos chegando agora com os outros estaduais. Falar do Campeonato Paulista, resultados do fim de semana: Mirassol 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Paulo 2, RB Bragantino 2, foram 3 gols nos acréscimos nesse jogo. Ponte Preta 1, Ituano também 1, Santos 1, Novo Horizontino 2, Palmeiras 2, Corinthians que terminou com Gustavo Henrique no gol também 2, Portuguesa 1, Guarani 0, Água Santa 2, Inter de Limeira 1, São Bernardo 1, Santo André 0. O Santos lidera o grupo A ainda com 19 pontos e a Portuguesa entrou na zona de classificação. Saiu da zona de rebaixamento com uma vitória simples contra o Guarani e entrou na zona de classificação, o segundo com 7 pontos. Ituano tem 6 e Santo André, que está na zona de rebaixamento, tem 4 pontos. Já no grupo B, o Palmeiras lidera com 18 pontos e o Água Santa está na zona de classificação com 14. Ponte Preta tem 13 e o Guarani seria a outra equipe que cairia, tem 5 pontos. No grupo C, o RB Bragantino tem 15 pontos e o Mirassol estaria classificado, é o segundo com 14, mas tem a Inter de Limeira ali com 13 e até mesmo o Corinthians tem chance, é o lanterna, mas tem 10 pontos. E no grupo D, o Novo Horizontino está na liderança com 15 pontos, o São Bernardo também tem 15, o São Paulo hoje estaria fora das quartas de final, tem 14 pontos, o Tricolor Paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 8 pontos. Falar agora do Campeonato Carioca, 9ª rodada, Madureira 0, Gadinha jogou titular, viu, no Maracanã. Fluminense 1, apesar disso, acabou perdendo para o time reserva da equipe do Fluminense. Botafogo 2, Vasco de virada 4, Volta Redonda 1, Portuguesa também 1, Audax, que marcou seu primeiro gol na competição, mas perdeu como sempre, 1, Nova Iguaçu 2. Hoje, às 15h45, tem Sampaio Correia e Bangu, é briga lá na parte de baixo, quem vencer dá um respiro. E às 21h30 tem Flamengo e Boa Vista, o Flamengo é o vice-líder, se vencer volta à liderança e o Boa Vista está tentando se aproximar do G4. Fluminense é líder com 21 pontos, Flamengo tem 18, mas tem esse jogo a menos. Nova Iguaçu é o intruso, ali dentro do G4 tem 18. O Vasco agora assumiu a 4ª posição com 16 pontos e o Botafogo é que está fora da zona de classificação, é o 5º colocado com 14 pontos. Botafogo, Portuguesa, Boa Vista e Madureira iriam disputar o torneio de consolação, a Taça Rio, coisa que o Botafogo venceu o ano passado. Campeonato Gaúcho, 9ª rodada, Grêmio 6, Santa Cruz 2, São Luís 0, Ipiranga também 0, Brasil de Pelotas 0, São José também 0, Novo Hamburgo 1, Internacional 3, Juventude 1, Caxias também 1, Clássico Caju, e Avenida 0, Guarani de Bagé 1. O Internacional lidera com 22 pontos, Grêmio é segundo com 20, Juventude tem 15, Guarani de Bagé tem 13 pontos, Brasil de Pelotas e São José tem 11 pontos, Caxias e São Luís tem 10 pontos, completando o G8, eram os que estariam classificados para as quartas de final. Na zona de rebaixamento tem o Ipiranga com 8 pontos e o Santa Cruz na lanterna com apenas 3 pontos. Campeonato Mineiro, resultados da 6ª rodada, Atlético Clube 4, Pouso Alegre 1, Itabirito 0, Atlético Mineiro 2, América Mineiro 0, Vila Nova também 0, Ipatinga 0, Uberlândia 1, Tombense 4, Patrocinense 0 e Democrata de Governador Valadares 1, Cruzeiro 3. Cruzeiro lidera o grupo A com 13 pontos, Tombense vem em segundo com 12, o Tombense estaria classificado para a semifinal por ser o melhor segundo colocado. No grupo B estaria classificado o Atlético Mineiro com 10 pontos, Vila Nova é o segundo com 8. E no grupo C estaria classificado o América Mineiro com 14 pontos, o Atlético Clube tem 10 pontos, Campeonato Mineiro são 3 grupos, classifica o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo entre os grupos. Falar agora da pré-Libertadores, que hoje começa a participação brasileira na competição. Às 21h30 tem Águilas Douradas e RB Bragantino no Anastácio Girardot, lá na Colômbia. No mesmo horário tem no Municipal de Alto, Always Red e Sporting Cristal, mas um pouco antes, na Venezuela, tem às 19 horas Portuguesa lá da Venezuela contra o Palestino no Chile. Veja que aí a seta indica quais são os confrontos na outra fase, na terceira fase. O vencedor de RB Bragantino e Águilas Douradas vai pegar o vencedor de Aurora e Botafogo. Então, provavelmente terá um confronto brasileiro ou a torcida fica para isso na próxima fase. Só um vai chegar na fase de grupos, o outro, o perdedor, vai para a Copa Sul-Americana. Falar agora da Copa do Brasil, que começa hoje com 80 equipes, mas são apenas 2 jogos hoje.
Às 16h30 tem Porto Velho, lá de Rondônia, contra o Remo jogando pelo empate. E às 20 horas tem o Nova Venécia do Espírito Santo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o time paulista jogando pelo empate. Deixa eu voltar aqui para a minha tela para quem estiver vendo, para a gente falar um pouquinho da Copa do Brasil. A primeira fase são 80 equipes. Elas foram disputadas, sorteadas 40 confrontos. A equipe menos ranqueada, ou pior ranqueada, vai mandar o jogo, um jogo único. Porém, a equipe melhor ranqueada, o visitante, joga pelo empate. Nessa fase, desses 80 times, 7 deles já foram campeões. O Cruzeiro, o Sport, o Vasco, o Internacional, o Juventude, o Criciúma e o Corinthians. Na terceira fase, dos 80 vai ser dividido para 40, né, no caso na segunda fase, e na terceira fase ficam 20. Aí eles se juntam com outros 12 novos clubes que entram. O Vitória, que é o atual campeão da Série B, o Ceará, que é campeão da Copa do Nordeste, o Goiás, que é campeão da Copa Verde, Fluminense, campeão da Libertadores, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, campeão brasileiro e os melhores colocados no Campeonato Brasileiro. Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Então é isso, jogo único nessa primeira fase. Quem for visitante joga pelo empate. Na segunda fase também é jogo único, mas aí já não tem mais vantagem de empate para ninguém. E o mando de campo já foi sorteado previamente. Então, Copa do Brasil começando hoje. Vamos agora chegar no nosso giro aqui, né? Depois de apenas testemunhar derby contra o Palmeiras como espectador, o meia Igor Coronado, de 31 anos, deu início a uma espécie de mini temporada para estrear com a camisa do Corinthians, o que é esperado já nesse fim de semana. O futebol brasileiro já passou com mais de 40 goleadas em 2024, 45 para ser mais preciso. O Campeonato Potiguar lidera a lista com 5 goleadas na edição deste ano. Inclusive a maior é lá no jogo entre Globo 0, América de Natal 7. Foi a maior goleada do futebol brasileiro registrada até agora. Escolhas erradas podem levar o Bayern de Munique a ter a primeira temporada sem títulos após 12 anos. Visto como modelo a ser seguido pela hegemonia recente, o clube bávaro se complica e mostra que má gestão pode levar a maus resultados em qualquer cenário. A equipe já começou as oitavas de final da Liga dos Campeões em desvantagem para Lazio, perdeu o primeiro jogo por 1-0, mas pode reverter, vai jogar em casa. E no campeonato alemão, o líder é o Bayer Leverkusen. E o Bayern de Munique vem tropeçando diretamente no seu campeonato nacional. Uma notícia ruim, morreu esta manhã o ex-jogador alemão Andreas Brehme. Ele que fez o gol do título mundial da Copa do Mundo de 90. Ele marcou de pênalti. Ele que jogava de zagueiro, jogava de lateral. O Andreas Brehme, ele não resistiu a uma parada cardíaca após ser internado às pressas num hospital de Munique. Ele que tinha 63 anos. Vamos chegar agora com o placar. O placar hoje vai estar de 2 vezes. Vai ter o placar do fim de semana com jogos no sábado. Pelo Campeonato Inglês, Brentford 1, Liverpool, que ainda continua líder 4. Burnley 0, Arsenal 5 e Manchester City 1, Chelsea também 1. Pelo Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid 5, Las Palmas 0, Celta 1, Barcelona 2. Pelo Campeonato Alemão, Wolfsburg 1, Borussia Dortmund também 1, Heidenheim 1, o líder Bayer Leverkusen 2, Darmstadt 1, Stuttgart 2. Pelo Campeonato Italiano, Napoli 1, Genoa também 1, Hellas Verona 2, Juventus também 2. Pelo Campeonato Francês, Nantes 0, Paris Saint-Germain, que é líder 2. Pelo Campeonato Português, Porto 2, Estrela Amadora 0. Pelo Catarinense, Figueirense 1, Avaí 2, Concórdia 0, Marcílio Dias 1. Pelo Cearense, Ferroviário 0, Maracanã também 0. Fortaleza 3, Ceará também 3. Iguatu 1, Floresta 0. Pelo Campeonato Paraibano, Souza 3, Campinense 0. Agora os jogos do domingo. Pela Supercopa do Brasil, Corinthians campeão 1, Cruzeiro 0. Pelo Campeonato Inglês, no total 1, Manchester United 2. Pelo Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano 1, Real Madrid também 1. Real Madrid ainda continua líder. Pelo Campeonato Alemão, Bochum 3, Bayern de Munique 2. Olha aí o que a gente estava falando agora há pouco. Pelo Campeonato Italiano, Lazio 2, Bologna 1. Frosinone 0, Roma 3 e Monza 4, Milan 2. Pelo Campeonato Francês, Brest 1, Olympique de Marseille 0. Pelo Campeonato Português, o líder Benfica goleou o Vizela por 6-1. Pelo Campeonato Baiano, deu vitória no Bavi, 3-2. No Campeonato Catarinense, Inter de Lages 0, Criciúma 1. Brusque 1, Ercílio Luz também 1. Pelo Campeonato Paranaense, Londrina 5, Azures 2. Operário de Ponta Grossa 1, FC Cascavel também 1. Coritiba 1, Atlético Paranaense também 1. Maringá 2, Cianorte também 2. Agora vamos para os jogos de ontem. Pelo Campeonato Espanhol, Atlético Bilbao 3, Girona 2.
Pelo Campeonato Inglês, Everton 1, Crystal Palace também 1. Pelo Campeonato Português, Moreirense 0, Sporting 2. Pelo Catarinense, Nação Esportes 1, Chapecoense 3. Pelo Goiano, Vila Nova 2, Goiânia 1. E pelo Paraibano, Botafogo da Paraíba 2, Nacional de Patos 0. Agora vamos trazer a agenda do dia dos outros campeonatos que a gente ainda não falou. Liga dos Campeões da UEFA, jogos de ida das oitavas de final. Às 17 horas tem Inter de Milão e Atlético de Madrid, PSV Eindhoven e Borussia Dortmund. Já pelo Campeonato Inglês, às 16h30 tem Manchester City e Brentford. Pelo Campeonato Amapaense, às 20 horas tem Oratório e Santana. Pelo Tocantinense, às 19h30 tem Araguaína e Gurupi. E pela Copa Ouro Feminina, que começa hoje lá na CONCACAF, às 21h30 tem México e Argentina. E à meia-noite e 15 tem Estados Unidos e República Dominicana, aí já passando para o dia de amanhã, né? Lembrando que o Brasil também está na disputa da Copa Ouro Feminina. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Eduardo da Universo da Festa, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá, o Enio da WSON e Eventos e meu primo Breno da Samurai Sushi Delivery. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.